apresentando, o Fox Sports acompanha. André Cavalcante traz informações da apresentação da seleção em São Paulo e vem aqui no Rodada Fox atualizar tudo isso pra gente. Bem-vindo, André. Obrigado, Hamilton. Forte abraço para você. Boa noite para todo mundo ligado no Rodada Fox. É isso, nossa reportagem já marcando presença aqui em São Paulo. Na verdade, na Grande São Paulo, em Guarulhos, estamos coladinhos ao hotel em que a seleção ficará concentrada nesse período de preparação para os jogos válidos pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Quinta-feira tem jogo contra o Uruguai fora de casa e na terça-feira da próxima semana o Brasil recebe o Paraguai na Arena Corinthians em Itaquera. Por aqui, nesse domingo, dia de chegada dos jogadores. Mais cedo, pela manhã, o primeiro jogador a se apresentar ao hotel que servirá de concentração foi o lateral esquerdo, Marcelo, do Real Madrid. Agora, no comecinho da noite, quem também já se apresentou, quem já chegou por aqui foi Casemiro, jogador do mesmo clube. Os dois jogadores do Real Madrid já estão por aqui. E nesse domingão à noite, mais 7 atletas devem se apresentar. Os goleiros Ederson e o Everton, os 3 jogadores brasileiros que estão no futebol chinês e que servem a seleção brasileira, o Gil, o Renato Augusto e também o Paulinho, além dos 2 Diegos, o Diego Souza, que está no Sport Recife, e o Diego, meio-campista do Flamengo. Esses 7 jogadores devem chegar nesse domingo. Amanhã pela manhã, segunda-feira pela manhã, mais 5 jogadores devem se apresentar: o lateral direito Fagner, o atacante Dudu, o zagueiro Miranda, o lateral esquerdo Felipe Luiz e o meio-atacante William. Fechando, portanto, uma lista de 14 nomes até o final da manhã dessa segunda-feira. E são esses 14 jogadores que devem participar da primeira atividade sob o comando do técnico Tite, visando esses 2 jogos, Uruguai e Paraguai. Atividade programada para tarde dessa segunda-feira, 3h30 da tarde, no centro de treinamento Joaquim Grava, CT do Corinthians, que fica aqui pertinho de Guarulhos, coisa de 5, 6 quilômetros. Portanto, nessa primeira atividade, Tite não terá os 23 convocados à disposição, terá apenas 14 jogadores, o que se espera de uma atividade mais leve, justamente por conta disso. E enquanto o Tite estiver realizando esse trabalho com seus jogadores no CT do Corinthians, com pelo menos esses 14 jogadores no CT do Corinthians, outros atletas devem chegar, outros 6 atletas têm a previsão de chegada para a tarde dessa segunda-feira. O Marquinhos, o Thiago Silva, o Fernandinho, o Felipe Coutinho, o Juliano e também o Firmino, quase fechando a lista, portanto, amanhã à tarde. Só que vocês podem perceber que eu não falei o nome do Neymar, porque tanto o Neymar quanto o goleiro Alisson e o lateral direito Daniel Alves no futebol da Juventus, na Juventus da Itália, o Neymar, todo mundo sabe, no Barcelona, o Alisson, goleiro da Roma. Esses 3 jogadores só serão apresentados, só vão se apresentar aqui no hotel em Guarulhos na terça-feira pela manhã, devem chegar de viagem na terça-feira pela manhã e já correm para se preparar para o treinamento da tarde. Às 3h30 da tarde de terça-feira tem um segundo treino visando esses jogos no CT do São Paulo, na Barra Funda, e o Brasil só viaja para o Uruguai terça-feira à noite. Portanto, ainda no comecinho dessa preparação, o Tite ainda mobilizando os jogadores, sem contar com todos os atletas à disposição, mas nesse treino de terça-feira à tarde no CT de São Paulo, a expectativa é para um treino sério com todos os atletas e uma possível definição ou encaminhamento de equipe titular. Como eu disse, o Brasil só viaja depois dessa atividade de terça-feira para o Uruguai, mas quem já está por lá marcando presença é o repórter Fernando Caetano, que traz para a gente agora todas as informações do adversário do Brasil, da Celeste Olímpica. Olá, amigos dos canais Fox Sports. Nós já falamos aqui da bela cidade de Montevidéu, onde nesta quinta-feira, às 8 da noite, a seleção brasileira vai enfrentar o Uruguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Será o confronto entre o líder Brasil, que tem 27 pontos, contra o vice-líder Uruguai, que soma 23. Os uruguaios vêm de derrota para o Chile por 3-1 na última rodada, enquanto a seleção brasileira está invicta e com 100% de aproveitamento desde que o técnico Tite assumiu a equipe. São 6 vitórias em 6 jogos, 17 gols marcados e apenas 1 gol sofrido. O Brasil fará sua preparação em São Paulo para encarar o Uruguai e só chegará aqui em Montevidéu na terça-feira à noite. Já os jogadores uruguaios já estão se reunindo por aqui. Na segunda e na terça-feira à tarde, o técnico Oscar Tabares vai comandar os primeiros treinamentos da seleção uruguaia, que terá 2 desfalques importantes.
o goleiro Muslera, do Galatasaray, e também o atacante Luizito Soares, do Barcelona, 2 jogadores que vão cumprir suspensão e não vão poder enfrentar a seleção brasileira. Por outro lado, o atacante Cavani, do PSG. E os jogadores que atuam no futebol brasileiro, o goleiro Martim Silva, do Vasco, e o meia Arrascaeta, do Cruzeiro, estão entre os convocados. Com imagens de Clebet Silva, direto de Montevidéu, no Uruguai, Fernando Caetano acompanhando a seleção brasileira, especialmente para os canais Fox Sports. Valeu, Fernando Caetano. Voltamos a falar ao vivo do hotel que servirá de concentração para a seleção brasileira aqui em Guarulhos, hotel coladinho ao aeroporto de Guarulhos. E na medida que os jogadores forem chegando por aqui, a gente vai trazendo as informações, atualizando as notícias da preparação brasileira para enfrentar Uruguai e Paraguai. Daqui de Guarulhos, eu devolvo a bola para você, Hamilton Rodrigues.